paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje vamos analisar aqui, mais uma vez, o costume da Congregação Cristã no Brasil das profetadas, né? Chamado as profetadas, não os profetas, que falam língua e tudo. Agora aconteceu dentro de um casamento, né? Um casamento realizado ali entre o povo da Congregação Cristã no Brasil, e a gente vai assistir o vídeo, vamos fazer uma análise do comportamento, né, dessas pessoas, tá? Vamos fazer uma análise e vamos ver, segundo as escrituras sagradas, o que realmente é recomendável, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui para a gente assistir, ok? Depois eu vou fazer meu comentário. Se Deus, se Pai, se Deus. Amém, amém. É Deus. Calamanaia, Xalaia, Canaiama, Xalaia. Meu Deus, que coisa. Vamos lá, vai. Vamos fazer a análise aqui. Primeiro eu vou diminuir o volume, né? Para não ficar aqui, que eu vou voltar com esse vídeo aqui. Bom, pessoal, a gente vai ver aqui, eles estão num casamento, tá? Os coitados do noivo e da noiva tá lá, fazendo o casamento dele, de repente começou Isso aqui gera escândalo, pessoal. A gente pode usar até essa palavra. Os dois fez um barraco ali. Fizeram um barraco, tirando toda a atenção que deveria estar no noivo e na noiva. A atenção deveria estar sobre os dois. Aquilo ali é um momento único para o casal. Mas dois malucos saem gritando coisa que ninguém entende nada, nem mesmo eles entendem, ou seja, não tem ganho nem benefício algum, e o que isso tudo gera escândalo. É óbvio que num casamento daquele ali tem outras pessoas que não pertencente à mesma denominação, e obviamente vão escandalizar, e escandalizando significa que é uma igreja que eles não vão procurar um dia para ir. Se eles acharam feio, escândalo significa feio, ruim, eles não vão querer ir para um lugar para um certo lugar onde eles reprovam, né? E aqui eles começam a falar um monte de língua esquisita para dedéu, né? Vamos ver aqui. Eu vou baixar o volume aqui um pouco, que é para vocês poderem me ouvir, tá? Vamos lá. O senhor ali só sabe falar calamanaia, xalamanaia, alguma coisa assim. Calamanaia, xalamanaia. Você vê que a linguagem dessas pessoas é uma linguagem infantil, de um bebê, porque só consegue pronunciar uma palavra, não consegue formar uma frase, né? E ali vocês vão ver que os dois pronunciando sempre as mesmas falas, né, vão se exaltando, como se não bastasse a gritaria, eles começam a bater palma, bater na coxa, que é aquele estilo profeta, né? Bate na coxa, bate na testa, e tem uns que tem até outros que pega na boca assim, sei lá o que eles fazem, e leva. Tudo isso aí, pessoal, é para causar um certo falso fervor. Falso fervor. Isso não tem Deus nisso daí, tá? Eu vou fazer a análise aqui de alguns trechos bíblicos, lá de 1 Coríntios, no capítulo 14. No versículo 22, eu abri a Bíblia aqui, e eu vou ler para vocês o que está escrito no versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal. Para quem é o sinal? E lá fala, ó, sinal para os infiéis. Eu quero que você entenda, CCBano, que quando você vai lá no microfone, aliás, na testemunha, dizer, agradeça a Deus porque ele me selou com a promessa do Espírito Santo, que é um maior sinal e uma confirmação. Mentira, isso não é bíblico que você está falando. Você inventou isso da igreja, da congregação, e você copia isso, tá? Porque lá está falando que é um sinal para o infiel, não para o fiel. O fiel é as profecias de Jesus Cristo. Então, a língua é um sinal para o infiel, não para o fiel. Então, até nisso vocês pronunciam, vocês entendem totalmente errado, né? Desvirtuando aquilo que realmente a Bíblia ensina. E lá no versículo 27, 5 versos à frente, está falando assim: e se alguém falar em língua desconhecida,
faça-se isso por 2, ou quanto mais, ou quanto muito 3, por sua vez, e haja intérprete. O que Paulo está querendo falar aqui? Se você for falar em língua, ele está reprovando falar em público para muita gente. Você quer falar em língua? Fala, ótimo. Fala em 2 ou 3 pessoas, recolhido em algum lugar, e que entre vocês haja um intérprete. Porque se não tiver, nem entre 2 ou 3 vocês devem falar. Isso está no texto. Versículo 27, vou ler novamente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Então aqui ele está reprovando esse tipo de falação em público. Sabe por quê? Porque isso vai gerar apenas escândalo. Escândalo para a obra de Deus, não para a denominação. Porque muitos vão falar, isso aí que é ser evangélico, é isso aí que é cristianismo, essa bagunça. Para o reino. Isso é escândalo para o reino de Deus. Ok? E lá no versículo 28, um verso à frente desse, está falando assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, se não tem intérprete, meu colega, fica calado. Então tá aqui esses dois fazendo essa falação toda sem intérprete algum, criando mais escândalo do que trazendo algum tipo de louvor a Deus ou até mesmo ao casal, né? Ou seja, alguma coisa que favoreça o casal ou alguma marca, algo que realmente venha glorificar a Deus, né? Então, vamos colocar mais uma vez o vídeo aqui e a gente vai acompanhar. Olha lá. Xalaia, xalaia. E o pior, fica vendo, ó. Quanto malô? Sim Deus, sim Pai. Então tem um espírito ali fazendo essa barulheira toda, desobedecendo completamente as escrituras, e esse Senhor fala para esse espírito, sim Deus, sim Pai. Isso é estranho, pessoal. É muito perigoso você sair falando aí, sim Deus, sim Pai, para qualquer tipo de manifestação esquisita, irmão. E esse homem aqui, né, um dos piores momentos ali, ele está dizendo sim Deus, sim Pai, para um espírito bagunceiro. Um espírito que está trazendo escândalo, um espírito que está ali, na verdade, desviando-se, fazendo com que esses dois desviem-se das recomendações bíblicas. O Espírito Santo, ele faz ao contrário, ele garante em levar nós nos conselhos das Escrituras, da Palavra de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, ou seja, nos colocar no caminho do conselho. Esse aqui está pegando um outro caminho. Vamos ver o que ele vai falar, olha aí. É Deus, amém, amém, é Deus. E observa lá no fundo, coitado, o casal tá casando, gente. O casal tá casando, as luzes estão nele, tava todo mundo olhando para lá, olha aqui onde eu tô passando mal, já não tá olhando mais pro casal, ó. Ou seja, esses dois estão causando um tumulto, um escândalo aqui que tá atrapalhando a festa de casamento dos dois. Vamos ver aqui as outras pessoas, vamos ver se a gente consegue filmar, ver, né, na filmagem. Ó, esse aqui, ó, quer ver, ó, lá no fundo tá todo mundo olhando para esses dois, tá? Esses dois fazendo, olha aqui, ó, essa pessoa aqui está olhando pros dois, não tá olhando pro noivo, porque a bagunça tá muito grande. Olha lá, ó, sim Deus, sim Pai, vamos ver o resto. Ele tá falando é Deus, não sabe nem o que a pessoa tá falando. Não sabe nem que espírito que tá falando na boca dessa pessoa. Ele tá falando sim, Deus. E se tiver blasfemando contra Deus? E se tiver dizendo para você coisas horríveis sobre a sua vida, meu senhor? Você não sabe, como é que você pode falar sim Deus, se você não entende o que ele tá falando? A Bíblia fala em determinado momento que a gente não pode nem dizer amém. Aqui nessa parte de 1 Coríntios capítulo 14, está falando que se você não está entendendo nada do que está dizendo, como é que você pode dizer amém? Paulo está perguntando.
E é justamente por isso que ele está dizendo para você não falar essas coisas. Veja o que está escrito, irmão. Novamente, 1 Coríntios capítulo 14 está dizendo assim: doutra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa com o Espírito, que ele está falando em línguas, tá? Como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabem o que dizes. Ele põe um ponto de interrogação. Como que eu posso dizer amém de uma coisa que você está dizendo que eu não entendo? Que é justamente o que esses dois estão fazendo. Como é que você pode, meu irmão, né, dizer amém para essa senhora se você não sabe nem o que ela está falando? E o pior, você está dizendo que é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Por que você diz que é Deus? Por quê? A pergunta que eu te faço. Eu já sei a sua resposta. Ah, porque ela é da minha igreja. E daí? Só porque ela é da tua igreja, significa que tudo que sai da boca dela é Deus que está falando. Então ela pode falar em línguas esquisitas, falar qualquer coisa esquisita, você vai dizer amém, porque você acredita mais no peso que ela tem, porque ela frequenta a mesma denominação do que a sua, do que ao invés de você realmente entender o que ela está dizendo. Você está trocando o racional pelo irracional, meu querido. É triste, mas é esse tipo de cristão que no nosso meio da congregação tem demais. Olha lá, vamos para nós terminar. É Deus e Calamanaia. Tá lá, rapaz, o casalzinho lá no fundo, gente. Tá lá, ó. Estão casando. E a barulheira comendo solto aqui no fundo. Gente do céu, eles acabaram com a festa de casamento do casal. E aí desistiu, né? E aí eles caíram fora, né? Já virou para um lado, para o outro e já saiu fora, né? O noivo depois, uma noiva, não sei que eles deveriam chamar a atenção desses dois aí. E fica o recado aqui, meu querido, vocês dois que fizeram isso, por favor, nunca mais faça isso. Não faça isso nunca mais. Vocês que estão assistindo, não faça isso. Não estraga esse momento único da vida dos seus filhos, ou do seu neto, ou do seu parente. Não faça isso, meu querido. Quer falar em língua? Chama aquela irmã lá no canto lá, né? Leva a tua esposa junto para não achar que está falando nada indecente. Leva ela lá, fala em língua só para ela. Mas isso eles não querem. Isso eles não querem. Por quê? Porque não consegue se aparecer. Não consegue fazer honra e glória para si mesmo. Então eles têm que fazer esse escândalo na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Porque aquilo ali, na verdade, é uma festa que está fazendo para querer mostrar para os outros: eu sou crente. Eu sou crente, tô feliz, é Deus que tá aqui, é Deus que tá fazendo, eu tô aqui também, olha aqui, eu sou crentão. Porque fazer o correto, que nem diz a Bíblia, vai lá pro canto, como tá falando aqui o apóstolo Paulo. Você quer falar em língua? Faça em 2 ou em 3, ou quanto muito 3, ele não falou nem 4, ou seja, não é para fazer em grupo grande. Vai lá no canto, fala em língua com ele. E vai o terceiro lá no meio, e que seja ele um intérprete, e traduz, e ótimo, você manda o recado que tem que mandar, ninguém precisa ficar sabendo, ou seja, você não precisa se auto-vangloriar, todo mundo sabendo, e você recebe a mensagem e também, ao mesmo tempo, ninguém se escandaliza. É a mesma coisa que Paulo está falando: não entra aqui fazendo esse escândalo, vocês vão escandalizar as pessoas. Você quer fazer? Ótimo, faça. Vai lá naquele cantinho e faz. Chama a pessoa que você quer passar a mensagem, conversa com ela. Mas não vem fazer esse escândalo aqui. Pior ainda, isso dentro da igreja, hein? Onde todo mundo professa a mesma fé. E nessa festa de casamento, pior ainda, a situação é muito pior. É muito pior, porque você está no meio ali, onde tem um monte de gente, tem parente de outras denominações, de igreja, e eles ficam olhando aquilo ali, rapaz, e você pode ter certeza que todo mundo comentou em casa: você viu o escândalo que aqueles dois cometeram, meu Deus? Bem na hora do casamento, eu nem consegui ouvir lá o amém direito, eu nem consegui ver eles beijando, os dois lá, aquela senhora que ele começou a falar e bater na mão, bater palma lá. Nossa, que feio. Pessoas que não é crente, eles não vão saber usar os palavreados, eles vão falar exatamente assim. Você viu que feio? Ficar batendo palma, gritando lá. Ninguém entendia nada o que eles diziam. Você entendeu, o Juquinha? Aí o Juquinha fala: não entendi nada também. Fica falando uns nomes esquisitos lá. O que é aquilo? Eles ficam perguntando o que é aquilo. Eu não sei não. Pode ser algum tipo de macumba aquilo lá. Será que é alguma feitiçaria que estão fazendo? Será que é algum tipo de simpatia pro casamento e bem? E pensa tudo isso, rapaz. Então fica aqui o recado, tá? Acorda, pessoal. Para com esses escândalos.
Isso tudo isso não vem de Deus. O Espírito Santo não está no meio dessas confusão, tá bom? Fica aqui o recado para vocês aprender, irmão, a se comportar e para que o nome de Deus apareça e ele seja glorificado no nosso bom comportamento temperado com conteúdo, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo.